Este é o podcast da Azeduca, versão em vídeo. Se você estiver assistindo esse episódio no YouTube, saiba que ele também está disponível em vídeo no Spotify ou em áudio em qualquer plataforma de áudio, se essa versão for mais confortável para você. Hoje temos o prazer de receber aqui novamente Dr. Leonardo Vedolin, diretor médico e de cuidados integrados na DASA, e também, de novo aqui conosco, o Dr. Felipe Kitamura, diretor de inovação aplicada e inteligência artificial da DASA, para um papo muito rico, muito interessante. Bom, sejam muito bem-vindos ao podcast da Azeduca. É um prazer enorme recebê-los aqui novamente. E bom, quando a gente fala em saúde, em medicina, a gente vê que existe uma jornada de constante evolução, de constante descoberta. A gente vê diariamente muitas novidades saindo em relação a doenças, tratamentos, novas tecnologias. E muitas vezes até dá a impressão de que um dia a gente vai acordar e a medicina, do jeito que a gente conhece, vai estar totalmente diferente. E no nosso dia a dia, na nossa rotina como médicos, na rotina de profissional de saúde, estar atualizado, lifelong learning, né? Aquela jornada de aprendizado contínuo, ela é fundamental. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Então, seja o médico que está lá na ponta, no dia a dia, atendendo um paciente, ou gestores e líderes, saber quais são as tendências futuras são fundamentais aí para tomada de decisão, né? Enfim, para definir rumos. Então, fica aqui o questionamento, né? O que o futuro da saúde nos reserva? Quais são as tendências? O que vem por aí? Então, para começar aqui o nosso aquecimento, eu quero começar te perguntando, Vedolin, o que a gente tem aí de jornada passada, né? De aprendizados em relação à saúde que possa ajudar a gente a vislumbrar o futuro. Obrigado, Aline. É um prazer estar aqui mais uma vez contigo, Kitamura, igualmente. Eu acho que o passado trouxe muitos aprendizados para a gente e em diversos ângulos, né? E a gente poderia ficar um bom tempo discutindo só isso, né? Eu acho que alguns pontos em especial. Primeiro, como indústria, claramente é um setor que ele não para de se desenvolver, né? E mesmo pré-pandemia, né? O crescimento setorial era muito robusto, acentuou depois da pandemia. E não só como indústria, mas também como setor, né? O próprio conceito de saúde, né? No passado, não muito distante, se falava muito em doença e hoje o conceito ele é mais amplo, né? A gente fala em prevenção, a gente fala em educação como saúde. Há uma intersecção, a gente vai falar sobre isso seguramente, entre tecnologia e saúde. Então, o próprio passado provou, né, que o conceito anteriormente pensado, ele está se transformando, né? E eu acredito que tem uma outra ensinamento que eu acho que faz muito sentido explorar aqui, é que para as pessoas, a preocupação com a saúde tem aumentado, né? E eu acho que isso não é só um impacto da pandemia, é um impacto de todos nós acreditarmos que estar bem com o nosso corpo, e aí é questão física e mental, obviamente, faz muito sentido. Então, se isso vai ser explorado em maior ou menor intensidade, o futuro vai nos dizer. Mas claramente, como indústria, como setor, a gente está em evolução. E, obviamente, que as pessoas estão se preocupando muito mais com isso. Eu acho que é por aí que eu vejo o aprendizado do passado impactando o futuro. Excelente. Kita, queres complementar? Primeiro, agradeço também o convite para estar aqui. Um prazer enorme estar com vocês aqui conversando sobre esse assunto. Concordo plenamente com o que o Vedolin comentou e talvez eu adicionaria um ponto relacionado especificamente à questão da tecnologia, né, que você comentou. Acho que tem ficado claro, principalmente com o que aconteceu com inteligência artificial nos últimos anos, que no final do dia, apesar da gente ter tecnologias novas surgindo o tempo inteiro, aquela máxima lá da medicina, né, dos estudos clínicos, né, da validação, isso tudo continua sendo como sempre foi, né? A gente precisa, apesar de toda a empolgação com tudo que surge de novo, e tem surgido muita coisa nova, a gente sempre tem que voltar e olhar qual é a evidência, né? Qual é o potencial. A gente sempre pensa inicialmente no potencial que aquela tecnologia nova traz, e é fácil pensar em aplicações diretas. Mas será que no uso clínico diário, com todos os problemas, todas as complexidades que existem no setor da saúde, será que aquela tecnologia de fato vai trazer o valor que a gente espera? Então, acho que esse é um ponto do passado que já aconteceu algumas vezes, que eu acho que a gente vai continuar vendo no futuro. Independente de qual for a tecnologia que surgir, a gente sempre vai seguir esse mesmo caminho, né?
Será que na realidade a coisa se aplica, né? Muito bom. Bom, e tecnologia e medicina andam de mãos dadas, né? Isso é fato. E um exemplo disso é a inteligência artificial que tu bem trouxe aqui. A gente até teve um episódio recente contigo e com o Giancarlo que foi excelente sobre ChatGPT. Quem, né, quiser conferir, vale a pena. E aí eu queria te perguntar, Kita, olhando, né, para tudo isso que a gente já consegue ver, né, da questão da inteligência artificial, das aplicações hoje, né? Qual que é o potencial que a gente ainda tem para o futuro, se a gente tem muito mais a explorar? Fala um pouquinho aí para quem está nos ouvindo. São vários pontos que a gente pode abordar aqui nesse assunto. Esse é um assunto que particularmente me interessa bastante, né? Quando o Vedolin veio conversar para eu vir para a DASA para a gente trabalhar nessa área, né, e começar a criar algoritmos, na época lá atrás, algoritmos para radiologia, veio essa história que a gente estava falando aqui, aconteceu, né? Toda a empolgação, o que é possível fazer. E aí, no meio do caminho, a gente foi descobrindo vários pontos que precisam ser endereçados e resolvidos antes de a gente usar de forma bem prática, né, os algoritmos. A gente já tem alguns algoritmos sendo utilizados hoje, mas no futuro a gente vai ter cada vez mais evidências que possibilitam a gente de usar de forma segura, robusta, trazendo benefício, valor para os pacientes e para o setor de saúde. Um exemplo que eu acho que é mais claro e que tem ficado mais em evidência recentemente é o uso de mamografia no rastreio de câncer de mama com inteligência artificial associada, né? A gente já sabe, já tem uns 6 anos mais ou menos, né, que a gente tem olhado isso lá na DASA. Já existem algoritmos, a gente já sabe há 6 anos, que eles conseguem olhar mamografias e identificar câncer. Isso a gente já sabia. Mas agora, será que se eu utilizar na prática, eu vou conseguir ter algum tipo de benefício? E a gente tem visto surgir nos últimos 2 anos estudos prospectivos, demonstrando que o uso do algoritmo com o radiologista faz com que a gente consiga detectar mais câncer e ter menos falsos positivos, né? Então, são evidências que estão começando a se acumular e tudo indica que a gente vai para essa direção. Então, isso é bastante empolgante e eu acho que isso vai acabar acontecendo em outras áreas que não são mamografia também. E não tem como não falar também da grande evolução que a gente teve nos últimos meses com a inteligência artificial generativa, especificamente o ChatGPT. Você até comentou que tem um episódio específico sobre isso, né? Eu acredito que essa é uma ferramenta que a gente também está só na infância, só começando a arranhar a superfície e que daqui a pouco a gente vai identificar ainda mais aplicações e eu acredito que nos próximos anos a gente vai mudar muito a forma como a gente exerce a prática médica e também como a gente faz toda a operação de logística mesmo do setor de saúde, né? Excelente, Kita. Tu falas de mamografia, meus olhos brilham, né? E a gente vê que o impacto é gigantesco. E, na verdade, a radiologia ela é muito pioneira, né? Muito desbravadora dessa questão. A gente vê muitas e muitas aplicações. Quer complementar, Vedolin? Eu acho que esse é um tema fascinante, né? O Kitamura tem nos ensinado isso diariamente, né? O impacto, o potencial dessa tecnologia. Tem um ângulo adicional que eu queria compartilhar aqui, que eu acho que é relevante também, é que potencialmente, né, a gente está falando aqui de uma tecnologia que pode ser algo tão transformacional como foi o surgimento da internet, né? Eu acho que isso por si só eleva, né, essa ciência, né, ou esse capítulo, né, da ciência para um outro lugar, né? Existem várias tecnologias em teste, várias tecnologias tentando achar um espaço, mas quando a gente assume que uma delas pode ser algo tão transformacional como a internet ou o microchip, a gente tem que botar mais atenção, né? Colocar mais foco nisso e é isso que as empresas têm feito, é isso que o mundo tem feito. Então, acho que esse é um ângulo. E o outro, que é sempre uma dúvida que eu tenho, a gente tem olhado isso para trás e visto isso com alguma frequência, partindo da premissa que de fato é potencialmente disruptivo e será gerado um valor extraordinário a partir daí, né? Quem vai capturar esse valor, né? Essa é uma pergunta que eu não tenho resposta, acho que a indústria ainda não sabe a resposta. O que eu sei é que os candidatos óbvios muitas vezes não serão aqueles que irão capturar, né? Então, se no final do dia, no caso da saúde em especial, a inteligência artificial vai beneficiar o paciente, que é de fato quem deveria ser beneficiado, isso é maravilhoso, esse é o objetivo final. Mas para que isso aconteça, né, os protagonistas desse espaço vão estar tentando trocar valor, né? Uhum. E a gente nunca sabe quem vai ser, né? Se vai ser um prestador de saúde, se vai ser uma empresa de tecnologia, se vai ser quem financia o sistema. O que a gente sabe é que, olhando para trás, né, quando a internet surgiu, ou quando o microchip surgiu, os candidatos óbvios a ganharem o jogo, né, a maior captura de valor era quem de fato estava
processando o chip, né? E os anos mostraram que, na verdade, quem ganhou não foram, de fato, não foi a Intel, né? Quem ganhou o jogo foi o Google ou foi a Meta, né? Então, acho que essa é uma coisa fascinante, né? Estar vivendo uma era no qual uma tecnologia absolutamente disruptiva vai gerar um valor tremendo, e alguns vão capturar mais e outros vão capturar menos valor, e eu acho que estar nesse momento vivendo isso, né? É fascinante, e eu acho que é por aí que a gente deveria encarar esse tema. Excelente, Vedolin, excelente. Bom, e um outro aspecto que eu gostaria de trazer aqui hoje, que também a gente já conversou, foi a questão da telemedicina. A gente já gravou um episódio sobre isso, exclusivamente em áudio também sobre isso. E a gente observa hoje que a telemedicina, ela acelerou muito, né? Até a questão da regulamentação durante a pandemia se tornou necessário. Para a radiologia não é novidade, né? A gente já estava há muito tempo já usando a telemedicina, mas a pandemia trouxe essa aceleração. Como que tu enxergas o futuro da telemedicina em relação ao que a gente pratica hoje? E eu pergunto mais. Hoje eu enxergo que a questão do exame físico, né, ainda é algo primordial. A gente precisa, em algum momento, encontrar o paciente. Será que no futuro a gente vai ter alguma ferramenta que pelo menos minimize essa necessidade desse encontro presencial do paciente com o médico? Bom, para mim, telemedicina está num capítulo que eu considero aquele grupo que estão dentro de uma dinâmica de desvio do local do cuidado, né? Uma tendência global no qual conceitos óbvios estão sendo contestados, né? Um exemplo é consulta física versus telemedicina. O outro exemplo é fazer coleta de sangue numa unidade de diagnóstico versus fazer na sua casa. Fazer uma cirurgia de baixa complexidade no hospital ou no ambulatório. Então, telemedicina é mais um dos ingredientes que estão provando que o setor está mudando o local tradicional do cuidado. E isso tem, obviamente, uma vantagem para o usuário, né? Que por conveniência vai aonde a experiência é melhor. E, eventualmente, isso também fortalece o sistema por, além da experiência, causar ganhos de eficiência ao longo da jornada. Então, para mim, telemedicina é isso, e o fato de a experiência ser melhor e muitas vezes a eficiência também acontecer, ela ganhou escala, obviamente, impactada pela pandemia, e veio para ficar, vai continuar crescendo, e eu não consigo imaginar isso reduzindo, né, a atração no futuro. Em relação ao exame físico, e de novo, vou tomar um pouquinho de risco aqui, porque prever futuro, né, sempre é um exercício que o tempo mostra que a gente está errado, né? Mas eu não consigo imaginar alguma tecnologia substituindo por completo o exame físico. Eu acho que vão surgir tecnologias, já existem, mas certamente outras vão surgir para aumentar a possibilidade que parte do que é feito fisicamente também vá ser feito de forma virtual. Mas eu não consigo imaginar a inexistência de um contato em algum momento, né? Seja porque a experiência tem que ser preservada, seja porque uma dúvida diagnóstica vai continuar surgindo, ou eventualmente se o usuário quer um contato mais físico porque ele quer carinho. Então, é por aí que eu enxergo esse capítulo no nosso futuro próximo. Excelente. Kita, quer complementar? Concordo completamente com tudo que o Vedolin colocou, não tem nenhum ponto que eu sou contrário. E, além disso, especificamente sobre o aspecto das ferramentas, esse é um ponto que eu acho bem bacana e interessante. Não acho que vá resolver mesmo esse problema, né, de a gente não conseguir fazer um exame físico completo, mas eu acho que em algumas situações bem específicas a gente pode acabar mitigando um pouco. E são situações muito específicas, então, de novo, não vai ser aquela solução que agora a telemedicina não precisa mesmo da consulta presencial, porque consigo fazer tudo que eu preciso fazer no exame físico à distância, né? Acho que é longe disso, mas existem alguns aparatos muito interessantes, né? Que inclusive ajudam a guiar o próprio paciente em como se examinar, né? Eu lembro que mesmo antes da pandemia, teve aquele congresso da HIMSS. Tinha uma empresa, que não me lembro o nome agora, uma empresa de Israel, que desenvolveu vários dispositivos que você conecta no seu tablet ou iPad. E aí, durante a consulta, a teleconsulta, o dispositivo vai te guiando também, junto com o médico, né? Por exemplo, ele fala, agora eu preciso fazer a escuta do seu coração, né? Fala para o paciente em termos mais simples, né? Então, pega esse aparelhinho aqui, ó, e coloca ele aqui. E aí, quando o paciente se vê, como se fosse no espelho, né, na câmera do iPad, ele marca no tórax, olha, é aqui, ó, coloca aqui. Agora deixa aqui 10 segundos, agora coloca aqui.
E aí depois, para fazer otoscopia, por exemplo, tem um otoscópio ligado a uma câmera, e aí o próprio paciente vai colocando no ouvido, e ele vai vendo a imagem, e aparece uma setinha, olha, inclina para frente, aí ele inclina para frente, inclina para cima, aí ele inclina para cima. Então, acho que tem algumas coisinhas, assim, que podem ajudar, mas, de novo, de longe, não vai servir para tudo do exame físico. Segunda coisa é que tem um custo isso, né? Então, apesar de ser tecnicamente possível, aquele gap entre o que é tecnicamente possível e a realidade, acho que ele sempre vai existir, por uma questão de custo, uma questão de acesso. Além do ponto crucial que o Vedolin mencionou também, que é, às vezes, o paciente quer exatamente ter aquele momento ali de contato, e isso faz parte do tratamento, né? A conversa e o contato físico, isso também ajuda no processo de cura e pelo menos o paciente se sentir acolhido, né? Excelente. Eu enxergo que a telemedicina veio para democratizar um pouco mais, né? Principalmente quando a gente pensa num país como o nosso, tão imenso, né? Onde muitas vezes não tem um especialista, então talvez isso ajude, né? Mas realmente eu também acredito que não vai ser algo que um dia a gente vai acordar e vai ver tudo diferente, né? Vai ser um negócio gradual. Bom, e ao longo da próxima década, olhando para frente, eu também vou brincar um pouquinho aqui de tentar prever futuro, mas eu imagino que a gente vai precisar realmente passar por uma transformação, é inevitável, até por uma questão do setor em si, né? De se tornar mais sustentável. E eu penso que isso vai trazer grandes impactos para empresas, hospitais, para o médico, para o paciente, em última análise, né? Agora, como que a gente consegue unificar esses pontos, essas pontas, vamos dizer assim, para que a gente consiga ter uma medicina mais assertiva e com melhores desfechos, né? Como que a gente faz isso, Vedolin? Olha, se eu soubesse, brincar de futuro, né? Mesmo, né? Se eu soubesse, eu teria feito, né? Eu acho que parte dessa resposta começa em existir uma clareza de que o grande beneficiário de tudo que a gente for fazer a partir de agora deveria ser o usuário final, que é o paciente, né? A gente sabe disso, a gente fala sobre isso, mas na prática, muitas vezes não consegue provar isso, né? Então, a primeira parte da resposta seria não esquecer de que tudo que a gente faz tem que impactar positivamente quem está nos procurando, que são os usuários, os pacientes. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente tem que aproveitar, a gente está num fórum aqui de tecnologia, a gente tem que aproveitar que grande parte dessa jornada será construída pelo uso mais inteligente de dados, né? Então, fazer com que os sistemas, né? E aí sistemas não é só tecnologia, que as organizações elas consigam interoperar dados de uma forma fluida, ela com segurança traria vantagens como eficiência, como confiança, como capacidade de prever com antecedência desfechos, né? E eu acho que isso certamente ajudaria a chegar nesse lugar que tu estava descrevendo, Aline. E por fim, um ingrediente que ele é mais tático, mas ele é essencial, obviamente um alinhamento de incentivos entre todas as pessoas que estão em pessoas no sentido aqui mais literal, né? Organizações que fazem parte do sistema, né? Quer dizer, todos eles buscarem o mesmo foco, né? E não estou dizendo que isso é fácil. A gente tem exemplos de alguns países bem avançados nisso, outros um pouco mais para trás. O Brasil, eu acho que ele caminha aí, de certa forma, até lenta em relação a esse lugar. Mas, inevitavelmente, a gente vai se aproximar disso, né? Porque saúde é inegociável, ninguém vai conseguir viver sem saúde, né? E as pessoas vão continuar exigindo mais, porque de fato é o que talvez um dos nossos maiores bens, né? Então é por aí que eu enxergo essa temática. Perfeito. Kita, quer complementar? Olha, não sei se eu tenho nada a complementar, porque eu enxergo muito dessa forma mesmo, né? A saúde vai precisar ser mais eficiente, né? Custo menor e entregando desfechos melhores, né? E isso tem muito a ver com medicina baseada em valor, né? O famoso VBHC, que, como o Vedolin disse, a gente já conhece o problema, mas se nós soubéssemos como fazer, estava resolvido já, né? Ninguém consegue resolver, russos, né? Exato, ninguém consegue. E eu concordo também que muito desse problema da confiança que você falou entre todos os players que estão envolvidos, né? Para que tenha esse alinhamento de interesses, passa por ter uma análise de dados sólida e confiável em toda a cadeia, entre todo mundo, né? Com essa troca de informação. Mas essa questão da confiança, eu acho que é um dos pontos que pega mais, assim, em a gente conseguir chegar nesse acordo de combinar com os russos.
Talvez nesse ponto redes verticalizadas tenham um pouco menos de desafios, né? São desafios diferentes, mas eu acho que a tecnologia pode ajudar a gente a chegar nesse ponto que a gente quer chegar, né? Excelente, muito bom. Bom, e outro aspecto que eu gostaria de trazer aqui é em relação ao foco, né? Hoje a gente está ainda, eu enxergo assim, muito focado na questão da cura, do tratamento. A gente conversa sobre prevenção, sobre a gente conseguir ter, através dos dados, né, uma predição de desfecho e tal, mas a gente ainda vê uma medicina muito focada nessa coisa do diagnóstico, do tratamento, né, até mesmo as tecnologias estão muito voltadas para isso. E como que a gente vai conseguir trazer aqui uma transformação para que realmente a gente enxergue essa medicina mais preventiva, Kita? Olha, eu acho que todas essas perguntas, igual o Vedolin falou, são perguntas sobre o futuro, não tem como a gente ter bola de cristal, né? Mas é legal fazer um exercício de pensar, até porque a gente tem tentado achar soluções para essas questões e esse exercício é importante nessa tentativa. Existe todo o trabalho, a minha forma de ver, né? Que a gente já conhece tradicional da medicina, de medicina preventiva, de rastreio de doenças que a gente já conhece, os fatores de risco. E falando especificamente da parte de inteligência artificial, a gente pode ter ferramentas um pouco mais refinadas que nos ajudem a fazer essa estratificação de risco de forma mais precisa e fazer essa alocação de recurso e um rastreio mais personalizado. Eu acho que isso vai acabar acontecendo. A gente ainda está na infância desses tipos de modelo de inteligência artificial, diferente da mamografia que a gente comentou mais cedo, que para detecção de câncer mesmo, né, na mamografia. Agora a gente já tem ensaios clínicos robustos demonstrando benefício. Para esses modelos de risco, a gente ainda está começando, ainda está mais atrás, né? Mas um modelo que eu acho que é super bacana e tem tudo a ver com a sua área, aproveitando, tem uma pesquisadora lá de Boston que criou um modelo que, pela imagem da mamografia desse ano, que está normal, o BIRADS 1 ou 2, o modelo de risco de câncer futuro ficou melhor do que o atual, que é o Tyrer-Cuzick, né? Que é um dos mais utilizados. Baseado na densidade da mama. Não só na densidade. Ele olha a mamografia como um todo. Eles viram que a densidade é um dos fatores que contribui, mas tem alguma outra coisa ali que eles não precisam falar qual é a idade da paciente, não precisa falar de história familiar, não precisa falar de nada. Só dá a imagem completa da mamografia e o modelo diz qual é o risco em 1 ano, acertando bastante, assim, próximo de 90%. E o risco em 5 anos, aí acertando cerca de 70%. O que já é um grande avanço, né? Então, isso possibilitaria, depois que isso tiver validado e, de fato, aceito pela comunidade médica e pela literatura, isso pode mudar um guideline de uma forma que, imagina, uma paciente, em vez de a gente fazer rastreio anual ou bianual para todo mundo a partir dos 40 ou dos 50... a gente pode falar, não, olha, você não precisa fazer, você pode fazer a cada 3 anos, porque seu risco é baixíssimo pela mamografia atual. Ou, de repente, outra paciente que tiver um risco muito aumentado, a gente pode falar, não, você vale a pena fazer em 6 meses uma ressonância, e aí a gente ser mais personalizado no rastreamento também, né? Falando de medicina preventiva, né? Até eventualmente fazer uma mastectomia profilática, né? Se o risco for muito alto, né? Muito interessante. Vedolin, quer complementar aqui? Cara, é ótimo ângulo esse do Kita, né? Quer dizer, de novo, tecnologia como instrumental, né? Pra gente migrar de uma área onde existe muito foco em doença para uma área no qual o foco é na prevenção, né? Tem um ângulo adicional a esse que é de que forma o sistema ele encara o problema, né? Então, se a gente compara, por exemplo, de que forma o sistema público encara o problema versus o sistema privado, a gente vê que os ângulos não são exatamente os mesmos, né? Via de regra, um sistema público tem um foco muito maior em prevenção e um sistema privado tem foco maior na doença e é natural que isso aconteça, né? Porque a gente sabe já há alguns anos que, e no Brasil não é diferente, 80% das pessoas consomem 20% do recurso destinado e quer dizer que 20% vão consumir. Então, o que eu quero dizer com isso, né? É mais previsível imaginar que quem está tratando doença está olhando o sistema sob uma lógica onde está o maior custo para quem financia ou maior receita para quem presta o serviço, né? O que faz, digamos, sentido do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista de sustentabilidade talvez não faça tanto, né? Então, o desafio é como é que eu migro essa jornada ou, além de migrar, como é que eu incorporo, além do tratamento da doença, o lado da prevenção. Eu acho que a gente tem exemplos no mundo funcionando,
de novo, países ocidentais, Brasil em especial, Estados Unidos, é mais difícil fazer isso pela lógica de surgimento do sistema de saúde suplementar. Mas não há dúvida que isso vai ter que caminhar para lá, né? Porque no final do dia, os saudáveis de hoje serão aqueles que irão consumir saúde no futuro, né? Então é quase como já soubesse hoje de que 80% das pessoas que não consomem nada hoje vão ali na frente, em 5, 10 ou 20 anos, ter eventos de saúde que vão impactar o sistema, né? E retardar isso ou evitar que isso aconteça talvez seja a principal prática aqui de deixar o sistema mais sustentável. Então, acho que tecnologia é parte da resposta e ângulo de governança de quem está, de fato, pensando o sistema é uma outra que eu adicionaria nessa questão. Essa equação, excelente. Bom, e agora eu quero abordar com vocês uma tecnologia que eu achei super interessante. Eu confesso que eu ouvi falar muito recentemente, que chama Organ on a Chip, que é baseada num microchip que ele simula o funcionamento de um órgão ou de um sistema. É quase que a gente poderia falar, eles dizem que não é um paciente, não é um ser humano completo, mas a gente poderia pensar aqui num paciente virtual, bem entre aspas mesmo, assim. Será, Kita, que isso seria o fim, né, em última análise, da experimentação humana? Essa é uma excelente pergunta sobre uma tecnologia que as pessoas têm falado mais recentemente, né? Tentando ser bem direto na resposta, eu acho que isso depende se essa tecnologia de fato vai entregar o que ela promete, né? E os estudos atuais indicam que parece que vai funcionar mesmo. Mas indo naquele raciocínio que a gente começou aqui hoje, né? Tudo de novo que surge na medicina, é diferente de eu só achar legal e identificar, olha, existe esse caso de uso, né? Eu preciso ter todo aquele rigor metodológico, científico, passar por estudos para chegar num ponto que eu consiga concluir algo e usar, porque afinal de contas precisa ter uma segurança muito grande, né? Porque tem a saúde das pessoas, a vida das pessoas envolvidas. Mas, caso isso tudo se prove, eu acho que a gente pode chegar num ponto em que estudo com pessoas mesmo, drogas, né? Para ver se funciona ou não, isso vai reduzir drasticamente, principalmente para doenças que têm mais relação mesmo com metabolismo, alterações fisiológicas, ou até mesmo tumores, né? Esse é um conceito que outro dia eu estava lendo sobre esse assunto e eu achei super interessante. É uma analogia entre esse órgão no chip, né? E o que a gente já faz de rotina em análise microbiológica nos hospitais, que é o antibiograma, né? Então, essa analogia acho que é interessante mencionar porque eu achei ela bastante útil. Hoje, se um paciente tem algum tipo de infecção, a gente pode coletar uma amostra, né? Se é uma infecção de corrente sanguínea, a gente coleta sangue, ou se for uma dor de garganta, um swab da garganta, e aí a gente faz uma cultura numa placa, deixa essa bactéria crescer na placa, e aí eu coloco vários antibióticos e vejo qual deles funcionou para matar aquela bactéria. E aí eu sei, olha, a bactéria é sensível a esse antibiótico, então é esse daqui que eu vou dar para o paciente, e a minha chance de cura é muito maior. Existe uma analogia aqui, por exemplo, num paciente que tem algum tipo de tumor, de a gente poder fazer isso com o tumor do paciente, e aí testar vários quimioterápicos e ver qual deles que responde melhor, o tumor responde melhor, e de repente até conseguir titular melhor a dose e fazer uma medicina mais personalizada, né? Eu acho que é uma área super interessante de pesquisa e bastante promissora. Super promissora. E provavelmente vai reduzir muito o tempo das pesquisas, né? Que são tão longas, até uma droga entrar no mercado e realmente ser comercializada. Isso são muitas etapas, né? Eu acho que pode ajudar a reduzir, sim. Tem a questão dos efeitos colaterais imprevisíveis que a gente só vai descobrir mesmo quando fizer teste com pessoas, mas a gente vai conseguir evitar bastante testes, né? Talvez só não funcione tão bem para doenças psiquiátricas, né? Porque aí não tem muito como mesmo, né? É mais a questão do comportamento das pessoas que precisa ser avaliado. Mas para essas questões mais orgânicas, fisiológicas, assim, acho que pode contribuir bastante. Excelente, Kita. Bom, e outro aspecto que eu acho que é bem interessante é o uso da tecnologia para o monitoramento de saúde. Isso a gente já vê, né, nos reloginhos, enfim, vários gadgets aí que servem para isso. E aqui eu penso que a gente pode fazer um gancho com a questão da medicina preventiva, né? Da gente conseguir olhar algum dado. Hoje aqui num relógio a gente consegue ver uma fibrilação atrial num paciente assintomático, né? Como que você vê, Vedolin, assim, esse gancho desses utensílios ou da tecnologia ajudando ao monitoramento da saúde em tempo real para a gente conseguir uma medicina mais preventiva? Boa. Eu acho que esse capítulo está dentro daquela análise de situações habilitadoras de dados a partir de tecnologia, né? Então, o Kita falou muito bem sobre inteligência artificial
gente está falando aqui agora sobre o uso de sensores, né, como gerador de dado, né? A inteligência artificial não gera o dado, ela usa um dado gerado e gera uma informação acionável, né, consequente. Então, eu acho que sensores talvez seja daquilo que a gente mais acredita que já é a realidade e vai continuar sendo no futuro próximo por ser primeiro, um excepcional gerador de dados. Segundo, porque a geração de dados pode ser feita em qualquer lugar, incluindo na casa do indivíduo. E terceiro, ao fazer isso, há a chance de ter algo que a saúde, de fato, não explora muito, que é o monitoramento contínuo, né? Então, as pessoas, invariavelmente, elas buscam um sistema de saúde para ver se estão bem ou não. E aí tem uma fotografia num dia, naquele momento que a consulta é feita com o médico. Se naquele dia a fotografia é boa, assume-se que volte daqui a um ano, que até lá nada vai mudar. Quando na prática as coisas não são assim, né? A pessoa pode estar bem num dia, no dia seguinte não está tão bem. Né? É um filme, não uma fotografia. Então, o monitoramento remoto, eu acho que ele tem esse potencial de gerar dado, número 1, número 2, em qualquer lugar do mundo, e terceiro, de uma forma contínua. Essas três coisas em conjunto casam absolutamente com o tema de medicina preventiva, pela essência de que, de fato, é detectar mais precocemente uma doença. Então, eu acho que é por aí que essa tecnologia vai ocupar o seu espaço. Legal. Kita, quer complementar? Tens algum outro exemplo aqui? Eu falei do reloginho, alguma outra coisa que tu conheça? Eu estava pensando em alguns exemplos aqui. Eu acho que os exemplos são muito bons porque eles ajudam a gente a tangibilizar essas ideias, né? Mas, apesar disso, mais uma vez... A gente ainda não chegou Na verdade, para o relógio, a gente já tem ensaios clínicos, inclusive, para detecção de fibrilação atrial, né? Para esse, a gente já tem uma evidência relativamente sólida, né? Tem outros que a gente não tem evidência ainda, mas que, para mim, são muito bacanas, né? Um deles é um problema que tem no Japão, e talvez outros países tenham isso também, de idosos que moram sozinhos e que acabam desidratando porque não bebem água. E aí vão internar porque estão desidratados ou fazem complicações por conta da desidratação. E aí eles têm um dispositivo que consegue saber se aquele paciente, aquela pessoa, está bebendo a quantidade de água que deveria. Simplesmente por um microfone que ele consegue saber pelo som do corpo se ele está deglutindo o líquido ou não, né? E aí, ao final do dia, ele consegue falar se o balanço hídrico está dentro do adequado ou não, de forma a evitar que esse paciente acabe desidratando, né? E um outro caso que eu acho que é bem bacana também, que tem muito a ver com distúrbios do movimento de forma geral, mas que a gente pode inclusive extrapolar para outras áreas, é usar os sensores de movimento mesmo, acelerômetro, giroscópio, que os relógios têm, outros wearables têm. Tem inclusive algoritmos de inteligência artificial sendo criados para isso, para você detectar padrões de movimento. Então, num caso de um paciente que tem a doença de Parkinson, por exemplo, a gente sabe que são estereótipos de movimento muito típicos que acontecem quando o paciente não está medicado, né? E quando ele toma medicação, ele praticamente volta ao normal. Tem algoritmos que já conseguem pegar a informação desses acelerômetros e saber se a dose do paciente está dentro do adequado ou não, se ele precisa já fazer uma nova dose ou se ele pode prolongar e esperar mais um pouco, né? Então, esses são estudos que estão começando a surgir que eu acho que são muito relevantes. E a gente poderia extrapolar, por exemplo, para pacientes que têm algum tumor, que a gente sabe que predispõe a trombose venosa, e alertar o paciente de que, olha, você já está há muito tempo sentado, você já está há muito tempo deitado, está na hora de levantar agora, para evitar que esse paciente desenvolva uma trombose venosa profunda, né? Muito legal. E hoje a gente já tem... Tu vai falando aqui das funcionalidades e eu vou lembrando de várias coisas que o relógio avisa. E é só a gente extrapolar realmente para essas doenças. Não tem nenhuma novidade, digamos assim. Tecnologias que estão no dia a dia já da gente, né? É muito legal. Bom, e por fim eu quero abordar aqui a questão do Big Data, né? Então hoje a gente, com a transformação digital, com a digitalização dos dados, a gente tem uma infinidade de dados sendo gerados diariamente. Olhando para uma empresa como a DASA, esse volume é gigantesco, né? Mas a gente também sabe que o dado sozinho, ele não é nada, né? A gente precisa da inteligência por trás, da análise desses dados para que a gente gere informação e aí sim possa tomar decisões. Aí, Vidolin, queria começar te perguntando aqui em relação a isso, assim, como que a gente pode aprimorar, né, esse uso dos dados em relação ao que a gente tem hoje? Qual que vai ser o passo adiante em relação ao que a gente vê hoje em dia? Bom, acho que é uma jornada longa. Inicia com a estratégia de armazenamento, governança e estruturação do dado de uma forma lógica, o que não é fácil para empresas grandes ou pequenas.
globalmente, então isso não é um problema do Brasil, é um problema do mundo. Passa por uma estratégia lógica de distribuição desse dado através de sistemas de maior ou menor complexidade que sejam lógicos também. Passa pelo um número não desprezível de profissionais orientado a dados para tirar de verdade a principal vantagem dessa lógica toda, que é o que fazer com um dado bruto de maneira que a informação seja acionável. E acho que passa também por um foco muito claro de qual é o objetivo de tudo isso, né? E aí a gente entra nesse capítulo de Big Data, né? Quer dizer, um momento único na história da humanidade, no qual a gente tem um número de dados com crescimento exponencial, por um lado, e, por outro lado, a capacidade real de processar o dado, já que existem inúmeros microchips disponíveis hoje, não existiam há 10 anos atrás ou 20 anos atrás, que fazem com que isso seja factível, né? Então, para mim, qual é o desafio? Como é que a gente vai usar isso e para quê, né? Uhum. E aí, especialmente em saúde. Eu acho que a gente poderia ficar aqui falando muito sobre isso. Isso tem aplicação para negócio, se eu quiser eventualmente ganhar eficiência em um processo produtivo, se eu quero melhorar um ciclo de receita para aumentar o resultado financeiro, se eu quero aumentar minha capacidade de logística, ou cadeia de suprimento. Então, no mundo dos negócios isso é muito óbvio, né? Mas eu acho que, de fato, assim, se a gente pudesse pensar e refletir aonde que, de fato, tudo isso poderia chegar como grande desfecho final no futuro, na minha visão, é aumentar o acesso, né? Quer dizer, se eu conseguisse, eu digo sociedade, né? Se a gente conseguisse, como indústria, usar o Big Data de uma forma a aumentar o acesso para que mais pessoas possam buscar o sistema de saúde de uma forma muito eficiente, né, e justa, eu acho que a gente teria um desfecho do uso do dado de uma forma extraordinária. O que não aconteceu hoje ainda, né? As pessoas, elas não têm acesso à saúde de uma forma escalável globalmente. Então, me parece aqui, se eu pudesse ter um pedido só, né, para esse tema no futuro, seria criar um sistema lógico no qual o acesso ao maior número de pessoas pudesse ser viável utilizando tecnologia e dados, né? É por aí que eu penso. Excelente. Bom, eu acho que realmente esse assunto, ele deriva para um episódio completo, né? Para vários episódios, realmente é algo muito amplo. E não tem como dissociar, né, essa questão de análise de dados também da questão da legislação, né? A gente tem a LGPD, que é super importante, a gente está tratando de dados sensíveis, né? E a gente já tem essa lei que já foi implementada, mas eu imagino que a gente vai precisar ainda amadurecer ainda mais em relação a isso, né? E que ela sirva, claro, para proteger os dados, mas também que não ingesse também todos os avanços que a gente precisa ter. E aí, quero saber a tua opinião, já podendo aqui deixar um espaço para que tu complementes o que o Vedolin falou, Kita, e já fale um pouquinho também sobre a LGPD. Tá bom, perfeito. Essa conversa sobre Big Data me lembra muito uma coisa que o Gustavo Corradi, que trabalha com a gente, né, que é o Head de Inteligência Artificial na DASA, médico cardiologista também, colega nosso. Uma vez eu estava conversando com ele falou, as pessoas falam muito de Big Data, mas a tradução de Big Data é tabela grande, né? Tabela grande, no final das contas é isso, né? É um banco de dados com muitos dados, né? E é verdade, né? E o valor está em a gente ter muita quantidade de dados que sejam representativos, heterogêneos o suficiente e que correspondam à nossa realidade, a gente consiga tirar todos esses insights que o Vedolin falou, né? Em termos da Lei Geral de Proteção de Dados, meu pensamento é o seguinte, existe uma parte da lei que é sobre pesquisa em específico, né? E sobre você utilizar dados que são anonimizados, né? Que não são dados pessoais. Então, isso é uma questão à parte ali, em que a lei praticamente não tem nenhuma influência, né? Agora, para dados pessoais, né, que são dados que identificam cada indivíduo, e para dados pessoais sensíveis, que são aqueles que, além de identificar quem é a pessoa, a gente fala coisas que são consideradas sensíveis, e na área da saúde, as informações de saúde são sensíveis, né? Esse é um ponto que eu acho que a lei... num primeiro olhar, para quem trabalha desenvolvendo essas tecnologias, igual a gente trabalha, pode parecer assim, poxa, isso aqui é um impeditivo, isso daqui vai me atrasar, isso daqui vai gerar problemas para a evolução, né? E tem muita gente que olha simplesmente por esse viés. Eu acho que, de certa forma, causa um certo atraso, não tem como falar que não causa, mas
eu acho que esse atraso, no final das contas, se a gente olhar o big picture da coisa, a lei é super importante, porque se a gente não tem regulamentação e as pessoas fazem de qualquer forma, a gente começa a ver todos os problemas que podem acontecer se essas tecnologias não forem implementadas da maneira mais adequada, né? Então, eu acho que isso é mais para a gente evitar de não dar um tiro no próprio pé, de, no final das contas, a sociedade como um todo chegar à conclusão de que, olha, freia esse negócio todo aí de Big Data, de inteligência artificial, porque isso daqui tá causando mais prejuízo do que benefício, né? Então, no final do dia, acho que é mais uma forma de a gente conseguir se tranquilizar, né? Lá na DAS a gente tem todo um time de segurança da informação e jurídico que ajuda a gente demais em sempre estar com essas boas práticas em dia, de a gente saber que a gente está tentando avançar o desenvolvimento, mas no final do dia a gente conseguir dormir tranquilo, deitar no travesseiro e saber que as coisas estão sob controle, a gente não tem risco descontrolado de prejudicar alguém, né? A gente está sempre olhando esses riscos da forma que devem ser olhados mesmo, né? Então, acho que essa é uma visão, não sei, tentei ser o mais realista aqui possível, né? Acho que não são só flores, mas também não são só problemas. Né? No fim do dia, se a gente olha para isso como indivíduos, a gente acha benéfico, né? No Com fim, certeza. É o que a gente quer, que realmente seja respeitado. No fundo, eu acho que passa por esse caminho também, né? Exatamente. No final do dia, todos nós somos pacientes. E também passa, acho, também por uma conscientização da população, né? Na hora ali de dar o sim ou do não, né? Eu acho que também a gente tem que entender que muitas vezes a gente faz esse uso de uma maneira responsável e que quando a gente diz um sim, também a gente está contribuindo para o avanço da medicina como um todo, que também a gente bebe dessa água, né? Então, são dois lados aí que eu acho que vale uma reflexão, né? Exatamente. Esse ponto, acho que é curioso, porque é um ponto que o pessoal de Stanford trouxe, pelo menos foi a primeira vez que eu ouvi alguém declarando isso explicitamente, de que essa quantidade toda de dados que a gente tem armazenado para poder prestar o cuidado à saúde, né, dos pacientes, eles têm um valor intrínseco muito grande, né? E para a gente conseguir tornar esses valores realidade, a gente precisa implementar essas ferramentas de inteligência artificial. A gente não pode só pensar, existe o risco de privacidade, existe a lei, vai ser muito difícil, a gente pode escolher não fazer nada, vamos deixar lá. Só que eu acho que isso também é ruim, porque a gente está deixando de ajudar muitas pessoas que a gente poderia estar ajudando se a gente tivesse essas novas ferramentas, né? Perfeito, excelente. Bom, gente, é um privilégio verdadeiro ter vocês dois aqui. São dois gênios da radiologia, da medicina, duas grandes referências, pessoas que inspiram mesmo. Então, juntar vocês dois aqui está sendo um momento, assim, de alegria máxima para o podcast da Zeduca. Então, em nome de toda a equipe, eu quero primeiramente agradecer, de verdade, eu sei que o tempo de vocês é corrido. E eu quero que vocês deixem uma mensagem para quem está nos ouvindo aqui e nos acompanhando, começando por ti, Vedolin. Bom, obrigado, Aline. Sempre é um prazer estar aqui. O Kitamura, ele é o gênio, né? Ele é o gênio de tecnologia, saúde, de medicina e aprendo sempre com ele. Eu acho que eu queria reforçar aqui o papel desse tipo de interação, né, que cumpre aquilo que a gente acredita aqui na empresa, que é, de fato, levar o conhecimento para um número maior de pessoas, né? Estimular as pessoas que busquem essas informações de forma contínua. Em especial, tecnologia. Eu acho que tecnologia e saúde são irmãos, né? Andam lado a lado, cada vez vão estar mais próximos no futuro. Mas, como líderes, a gente não pode nunca perder o foco de que isso deve, sim, caminhar nessa direção para o benefício do paciente, né? Não é trivial, ao longo da jornada, o Kita sabe bem disso, a gente acabar se pegando, às vezes, em muito mais querer provar uma tese tecnológica do que, de fato, tentar desenvolver algo que vai impactar positivamente alguém que está precisando, né? Então, a minha mensagem final é isso, né? Porque as pessoas não percam essa direção, porque, de fato, a chance que a gente tem de impactar um número monstruoso de pessoas, ele é ímpar, né? E estar nesse momento, vivendo isso, é uma oportunidade única para todos nós. Obrigado, Aline. Kita. Eu agradeço a gentileza aí das suas palavras. Acho que dá para dar um desconto aí. Fico super feliz com o convite para estar aqui. Essa conversa foi super bacana, como sempre, aprendendo com vocês dois. E em termos de mensagem final, acho que um ponto bacana é que todo mundo que está aqui ouvindo a gente, de alguma forma, tem alguma relação com a área da saúde, né? Seja como profissional de saúde, ou seja, trabalhando na área da saúde, colaborando de alguma maneira, né?
E quando a gente pensa em futuro, eu acho que o futuro tem muito a ver com as decisões que a gente toma e como a gente enxerga mesmo a saúde daqui para frente. Então, de certa maneira, é claro que não é tudo 100% na mão de cada um individualmente, mas todo mundo contribui para esse futuro, né? Então, acho que é legal a gente se posicionar dessa forma e se ver como ator para essa mudança, para essa transformação que está acontecendo, e a gente conseguir ir nessa linha que o Vedolin tem falado, né? De sempre pensar no paciente primeiro e ver como a gente consegue melhorar a saúde das pessoas, né? Excelente. Bom, para você que nos acompanhou até aqui, acompanhe as nossas redes sociais e deixe suas opiniões. Até a próxima!